Sejam todos muito bem-vindos à Escola Cristã de Finanças. Eu sou Jefferson Pereira e nesse vídeo nós vamos falar como iniciar um projeto de educação financeira com seus filhos, mesmo que eles sejam ainda bem novos. E para tanto, hoje eu tenho uma companhia aqui muito especial, minha filha Aline. Tudo bem? Dá um oi aí, né? E hoje eu vou reproduzir aqui com vocês o método que eu uso para dar a ela uma mesada, que eu chamo, na verdade, de semanada, né? Porque ao invés de entregar uma vez por mês, eu entrego toda semana e eu vou dizer por que isso é melhor. Porém, antes, eu queria dizer o seguinte: se você é pai, se você é mãe, responsável, ou se você também é um diretor de mordomia da sua igreja e se interessa em levar educação financeira também para os membros da sua igreja, pausa esse vídeo nesse momento, pega lá papel e caneta para que você anote tudo que a gente vai falar aqui, as passagens que nós vamos ler, e que você faça um roteiro que pode depois ser reproduzido em casa e também apresentado na sua igreja, para orientar seus membros a como também iniciar um projeto de educação financeira com as suas crianças. E agora eu quero te dizer o seguinte: por que é tão importante falar sobre isso? Bom, eu poderia te dar vários motivos. Eu separei aqui 5 motivos principais do porquê iniciar um projeto de educação financeira o quanto antes com as suas crianças é fundamental para o futuro delas. Eu até anotei aqui para que eu não esquecesse de nada e eu te oriento também, mais uma vez, a anotar isso tudo. Bom, a primeira coisa que nós vemos, o primeiro ponto importante, está na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, aonde lemos: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é um verso bastante conhecido da igreja, mas que normalmente é aplicado apenas ao aspecto espiritual. Ou seja, se você instruir a criança nos caminhos do Senhor, ela dificilmente se desviará, e mesmo que se desvie no futuro, ela vai ter sempre aquela sementinha ali do Evangelho. E isso é muito importante realmente. Agora, instruir a criança não é apenas no aspecto espiritual. Existem vários outros aspectos que a criança também deve ser instruída, e um deles é o aspecto financeiro. Ou seja, pensa na sua vida como seria diferente no aspecto financeiro se isso que você busca hoje, né, aprender a como lidar melhor com o dinheiro, como sair das dívidas, como investir com qualidade, como lidar com essa ferramenta de forma sábia, se você tivesse aprendido isso desde criança. Pensa como hoje seria diferente a sua vida. Então, é muito importante que através das instruções, mas principalmente também através do seu exemplo, esse tipo de conhecimento chegue aos seus filhos. O segundo motivo também está na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 13, e o verso número 22, aonde lemos: O homem de bem deixa a herança aos filhos dos seus filhos. Bom, isso é muito interessante, porque mostra que quando nós temos um planejamento financeiro eficiente, realmente a nossa família é beneficiada, e não só diretamente, mas também as próximas gerações também são beneficiadas com as heranças, com os recursos que a gente passa adiante. Porém, eu quero lançar a mão aqui de uma citação do Dr. Augusto Cury, no livro Pais Inteligentes Formam Sucessores e Não Herdeiros, aonde ele diz o seguinte: que se os pais não trabalham uma boa educação emocional, uma educação financeira, proatividade, autonomia nas suas crianças, provavelmente tudo isso que os pais levaram uma vida para construir, um patrimônio, uma empresa, uma casa, que ele quer deixar para os seus filhos, sem inteligência emocional, sem inteligência financeira, pode ser que esses filhos em pouco tempo desperdicem tudo aquilo que os pais levaram anos e anos para construir. Inclusive, eu recomendo muito a leitura desse livro, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam ter acesso e conhecer um pouco mais. O Dr. Augusto Cury fala de forma profunda sobre a necessidade de trabalharmos todos os aspectos dos nossos filhos
para gerar neles autonomia. Ele diz o seguinte, ele chega até a comentar algo bastante profundo, que ele diz que quando se forma um herdeiro, ao invés de formar um sucessor, esse herdeiro ele pode estar com 50 anos de idade, que se os seus pais estiverem ainda vivos, eles vão ter que arcar com um parasita dentro de casa. Ou seja, quando não é trabalhado o desenvolvimento da criança para que ela gere autonomia, para que ela tenha autonomia, esse filho acaba sempre sendo um dependente dos pais. Enquanto que quando a gente forma, né, uma criança com inteligência emocional, inteligência financeira, proatividade, essa criança desde cedo já começa a caminhar com as próprias pernas, tem muita gratidão pelos que os pais fizeram por ela, mas sente que é dever delas também, dessas crianças, dar um retorno à sua família, zelar pela sua família e construir a sua realidade. Bom, um terceiro motivo do porquê é importante começar desde cedo a mordomia com as nossas crianças é que muitos hoje na igreja atravessam sérios problemas de infidelidade na mordomia, justamente porque não aprenderam a lidar com as suas finanças. Quando a gente olha para esse departamento, né, de mordomia da igreja, o departamento que busca incentivar os irmãos a serem fiéis em todos os aspectos, até mesmo na adoração, no quesito financeiro, nós vemos que uma parte dos irmãos não ofertam devidamente porque não entendem realmente o privilégio que é você participar da obra da salvação através de tudo que você tem, de tudo que você é. Mas existe uma parte da igreja que não oferta devidamente e às vezes tem até problema para dizimar porque enfrentam sério endividamento. Ou seja, muitas famílias às vezes, e eu já acompanhei algumas famílias nisso que eu vou citar agora, algumas famílias às vezes têm que decidir se elas vão pagar o aluguel ou vão dizimar. Se elas vão pagar o colégio, vão pagar o plano de saúde, vão comprar alimento ou vão ser fiéis a Deus. Então, é uma luta muito grande para essas famílias que lutam pela própria subsistência por conta do endividamento, exercer uma mordomia realmente de qualidade. Então, quando as nossas crianças, nesse modelo que vocês vão ver aqui, aprendem desde cedo a honrar o Senhor em primeiro lugar e a lidar com sabedoria com o restante que sobra para elas, isso daí é um plano realmente que pode mudar drasticamente o futuro e construir na sua criança um futuro muito próspero. Bom, o quarto motivo, dificilmente as nossas crianças vão aprender isso na escola, no ensino médio, na faculdade. Em casa é o melhor local para que ela aprenda a como melhor lidar com o dinheiro. E isso ela deve aprender tanto através de instruções práticas, mas principalmente através do nosso exemplo. E por último, dentre os muitos motivos que eu poderia aqui ficar exaustivamente falando, mas o último motivo é que se você pesquisar agora aí no Google ou em qualquer site de pesquisa as principais causas de divórcio no Brasil e no mundo, você vai reparar que problemas financeiros estão entre os 5 principais motivos de divórcio. Então, pensa que quando você está ensinando educação financeira para os seus filhos, você não está apenas ensinando eles a como melhor lidar com o dinheiro, mas você está, sim, estimulando a formação de um adulto autônomo, inteligente, um adulto realmente que sabe lidar com os recursos que tem de forma eficiente e que vai formar uma família harmônica e muito próspera. Então pensa que quando você está falando de educação financeira, já deu para reparar que nós estamos falando só de dinheiro. A gente está falando sobre adoração, a gente está falando sobre autonomia, sobre futuro, sobre planejamento, sobre família, sobre felicidade, enfim. Quando a gente aprende a lidar bem com os recursos que temos, isso realmente vai afetar de forma muito positiva todas as áreas da nossa vida. Então, agora que você já anotou os motivos pelos quais é muito importante falar sobre isso, agora nós vamos então, de maneira muito prática, eu vou mostrar aqui para vocês como eu exerço aqui
a mordomia, como eu exerço aqui a mesada com a minha filha. Agora, se você ficou até aqui, nesse vídeo, eu peço que você fique até o final, porque no final eu vou dar 5 bônus também. Eu vou falar sobre 5 atitudes que você pode ter com seus filhos para estimular eles também a trazer mais recursos para o seu planejamento pessoal, além desse dinheiro que você vai entregar a ela em forma de mesada, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar um bônus que com certeza vai ajudar muito a sua família nesse aspecto de educação financeira. Muito bem, filha. Vamos agora, então, fazer como a gente faz toda semana. Bom, aqui, como eu falei, eu entrego para ela semanalmente, né? Uma semanada. Por quê? Porque as crianças menores, 7 anos, 8 anos, às vezes têm dificuldade de lidar com um mês inteiro, né? É muito abstrato ter que esperar 30 dias até receber novamente. Como eu quero exercer esse momento aqui mais vezes com ela, para que fique bem enraizado esse princípio, eu entrego para ela, então, aqui em casa a gente entrega toda segunda-feira. E aí você pode adaptar isso, né, de acordo com a sua realidade, mas entregando uma vez por semana eu vejo que fica bastante interessante, bastante eficiente. A primeira coisa que a gente faz aqui, eu entrego o dinheiro a ela, já está aqui todo o dinheiro, e a gente então realiza uma oração, uma breve oração, agradecendo a Deus por esses recursos que Ele nos concede. Vamos orar então, filha? Maravilhoso Senhor, louvado seja o Teu santo e grandioso nome. Muito obrigado por esses recursos que o Senhor concede a Aline neste momento. Que o Senhor a abençoe, prospere os seus caminhos e dê a ela sabedoria para utilizar esses recursos para a sua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Bom, logo após então essa oração, agradecendo a Deus, eu oriento a minha filha então a escolher a melhor nota. Qual é a melhor nota que nós temos aí? Essa. Como é que eu faço? Eu normalmente entrego para minha filha, para ficar mais fácil o cálculo dela, a mesada dela em notas de R$2. Isso é muito fácil, é só você ir ao tesoureiro da sua igreja e pedir que ele troque 50, 100 reais para você e você vai ter sempre várias notas ali. Peça que ele te entregue notas variadas para que ela tenha notas boas e notas ruins em casa. E ela possa então separar sempre as melhores notas para honrar ao Senhor, sempre mostrando que em tudo Deus deve receber a primazia e deve ser honrado. Bom, logo depois dela colocar o dinheiro no cofrinho, ela vai anotar ali no caderno. Repara que aqui nesse modelo nós estamos propondo 3 porquinhos, ou 3 cofrinhos, ou 3 caixinhas, 3 envelopes. O certo não muda muito, né? Ela tem que ter 3 lugares para guardar o seu dinheiro. E junto com os porquinhos e os cofrinhos, ela separou aqui um caderno, né? Que ela já tinha em casa, nós nem compramos. Era cadernos que ela utilizava para desenhar, para brincar, e que ela separou um para cada um, para que ela não tenha que contar todas as vezes o dinheiro que tem aqui. Ela vai e anota que ela acabou de receber mais um valor e é quanto ela tem agora. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é que repara que o porquinho da oferta é o menor. Por quê? Porque ele não vai acumular nada aqui. Ou seja, todo o dinheiro que nós normalmente entregamos para ela na segunda-feira, todo o dinheiro que na segunda-feira a gente entrega para ela, já no próximo dia de culto, normalmente no sábado, ela já vai ofertar esse dinheiro. Nesse modelo, ela é orientada a devolver 10% de dízimo e 10% de oferta. Ou seja, 20% da mesada dela vai para esse porquinho. E já no primeiro dia de culto, no sábado, normalmente, que é quando ela já oferta e dizima esse dinheiro. Então, por isso ele é o menor. Logo depois, vem o porquinho do meio aqui, que é o quê? Qual que é esse, filha? Esse é do que é para gastar tipo num chaveiro, né? Isso. Um negócio que você quer gastar agora. Esses são para gastos mais imediatos. Esse ela pode gastar livremente. Nesse modelo, eu estou orientando que ela guarde 50% para os seus gastos e depois 50% para os seus investimentos.
enquanto ela vai guardando ali o seu dinheiro, e esse ela pode gastar livremente, eu quero tirar uma dúvida aqui, duas dúvidas que normalmente as pessoas têm. Primeiro, eu posso atrelar essa mesada à nota que ela vai tirar no colégio? Bom, eu vejo que muitas pessoas fazem isso, muitas famílias fazem isso e dizem que dá muito certo. Muitas crianças se sentem estimuladas a estudar mais, a tirar melhores notas, porque sabe que isso vai refletir em mais dinheiro na sua mesada, né? Você pode testar isso e ver como funciona para você, na sua família, na sua realidade. Eu, particularmente, Jefferson, prefiro não fazer isso, porque, na verdade, em vários aspectos, eu vejo que esse modelo educacional que a gente recebe do MEC é um modelo muito defasado perto das demandas que nós temos hoje. Ou seja, ainda existe muito aquela cultura de decorar tabela periódica, decorar datas, decorar isso, decorar aquilo, que na verdade, de maneira prática, não vão ter a menor serventia para a criança, a não ser fazer provas. Então, aqui em casa, a gente procura sim estimular que ela se dedique nos estudos, mas existem outras habilidades, além, né, do aspecto espiritual, que a gente procura desenvolver, tais como inteligência financeira, né? Nós cremos que isso sim vai ter um impacto muito grande no seu futuro, uma mentalidade empreendedora e principalmente uma inteligência emocional. Então são esses os aspectos, além do aspecto espiritual, que nós procuramos estimular na nossa filha. E não apenas nota, porque para quem já fez, né, quem já estudou, já esteve numa faculdade, numa pós-graduação, sabe que no final das contas a nota pouco importa. Importa é resultado, produção, importa planejamento, mentalidade empreendedora, controle emocional. Enfim, são esses aspectos que eu procuro estimular minha filha. Mas, é claro, cada um pode adaptar isso à sua realidade. E como eu falei, eu conheço pessoas que fazem isso, né, atrelado à nota e dizem que dá muito certo. Você pode escolher. Bom, agora minha filha já está terminando de colocar o dinheiro aqui no cofrinho. Esse ela pode gastar e ela vai anotar ali, então, agora o novo valor que ela tem ali. Bom, eu queria só comentar algo sobre esse cofrinho que ela pode gastar, que esse é um dos principais instrumentos que a gente tem para gerar senso crítico e autonomia na criança. Por exemplo, a minha filha, há um tempo atrás, estava querendo comprar uma boneca chamada Bebê Reborn, que normalmente, se você não sabe, ela é uma boneca que custa um pouco mais caro que as demais bonecas. E ela queria muito isso. Então ela foi juntando dinheiro durante bastante tempo para ela conseguir comprar essa bebê. Mas uma vez eu me lembro que ela foi com a mãe dela lá numa loja aqui grande da nossa cidade e tinha lá uma parte onde tinha muitos brinquedos. E ela falou assim: pai, eu queria muito comprar esse brinquedo aqui. Era uma bonequinha também, né, filha? E aí eu falei com ela: filha, olha, você tem o dinheiro para comprar. Se você quiser, você pode pegar e levar para o caixa e comprar. Mas lembra que se você comprar essa bonequinha agora, o teu planejamento de comprar a Bebê Reborn vai ficar mais distante. Você vai levar um pouco mais de tempo até juntar o dinheiro novamente. Mas você escolhe. E aí eu saí de perto e deixei ela pensar. Ela pensou, fez os cálculos e tal e falou assim: pai, é melhor eu adiar um pouco. Então não vou levar isso aqui agora não. Para mim eu prefiro a Bebê Reborn. Então veja, e logo depois ela comprou a Bebê Reborn, né? Foi muito legal o dia que ela estava com dinheiro, pôde comprar isso. Já comprou a segunda Bebê Reborn, comprou um livro semana passada. Então, através desse método, a gente desenvolve na criança essa autonomia de raciocínio, de ver o que é mais importante. Ter um bem-estar, ter uma recompensa imediata ou alcançar os planejamentos de mais longo prazo, planejamentos maiores que vão trazer maior retorno. Então, quando a gente joga isso para a criança, isso vai desenvolvendo maturidade na criança, né? Então, isso é muito importante. E esse terceiro porquinho, ou terceiro cofrinho, que é o maior, é o cofrinho de investimentos dela. Lembra que nesse modelo, 20% vai para a sua adoração, 50% do que fica para ela, né?
vai para os seus gastos mais imediatos e 50% do que resta para ela vai para os seus investimentos, ou seja, é 20%, 40% e 40%, né? Esse aqui são os gastos de mais longo prazo. Por exemplo, ela sabe que quando ela chegar no segundo grau, no ensino médio, normalmente o colégio que ela estuda faz uma viagem, normalmente é para o Beto Carreiro World, né? E ela sabe que se ela começar já desde já a juntar esse dinheiro, ela naquele momento vai ter dinheiro de sobra para poder fazer essa viagem, que é tão legal fazer essa viagem com os amigos. Eu queria só alertar para algo, que inclusive eu também li um relato desse num livro chamado A Mente Acima do Dinheiro, que alguns pais às vezes dão mesada, mas quando tem alguma necessidade, eles nem perguntam à criança, vem aqui e pega o dinheiro. E dizem assim, o dinheiro é meu mesmo, eu dei a ela, então eu posso usar. Pais, nunca façam isso, nunca. Por quê? Porque se você agir assim, você vai estar destruindo tudo que você acabou de construir na criança, de autonomia, de confiança, de planejamento. Nunca faça isso. Se por qualquer motivo você esqueceu de tirar dinheiro, precisa pagar uma conta hoje, alguma coisa, você sabe que a sua criança tem dinheiro lá no seu cofrinho e você precisa de algo, vá a essa criança, converse com ela sobre essa necessidade e faça com ela um planejamento. Filha, olha, eu vou pegar R$30 aqui do seu cofrinho porque eu preciso de suprir essa necessidade hoje, mas depois o papai vai te devolver. Anota aí no seu caderninho que eu peguei R$30 e eu vou devolver para você. Faça isso. Esse dinheiro que você está entregando para sua criança não pertence mais a você, pertence a ela. E ela está planejando, ela está desenvolvendo aqui inteligência financeira com esse recurso. Portanto, não sabote o seu planejamento, lançando mão de um dinheiro que não é mais seu, tá bom? E como bônus para você que ficou aqui até agora, eu vou te falar então 5 formas que você pode ajudar a sua criança a também ter mais dinheiro para o seu planejamento, além desse dinheiro que você entrega a ela. E a primeira forma é estimulando a criança a participar da economia doméstica. Uma das formas que você pode fazer isso é estimulando também essa criança a participar na economia de luz, por exemplo. Você pode conversar com ela e dizer o seguinte, olha, se nós conseguirmos reduzir R$30 na conta de luz, eu vou acrescentar mais R$10 à sua mesada. E isso, por incrível que pareça, vai trazer à criança o senso de que só depende dela ter mais dinheiro. E ela vai, com certeza, vai passar a tomar banhos mais rápidos, vai ser uma fiscal para ver se a luz precisa ou não ficar acesa. Quando todos saírem da sala, ela vai desligar tudo, vai se preocupar em olhar se todos os aparelhos estão desligados. Então essa é uma forma criativa, dentre outras que você pode fazer aí também em casa, onde a economia doméstica irá refletir também em mais dinheiro para essa criança. Uma segunda forma que você pode estimular a criança é fazer com que ela olhe no seu quarto e veja algum brinquedo, algum livro, alguma roupa, algum calçado que esteja em boas condições e que pode ser vendido. Às vezes existem brinquedos que são caros, mas que a criança não usa mais, é um videogame que já está meio ultrapassado, que ela quer um novo, um computador, um celular que ela quer trocar, enfim. Ela pode observar o que ela tem em casa e que pode ser vendido e isso pode, então, gerar uma renda aqui para ela. É claro que a gente tem sempre que estimular a criança a doar também parte do que ela tem. Doar um brinquedo para quem não tem, doar uma roupa, doar um calçado. A gente tem que trabalhar esse aspecto também nela. Mas existem outros também, outros brinquedos, outros livros, que ela pode sim vender e gerar uma renda extra aqui para o seu planejamento. A terceira forma de estimular a criança também a trazer mais renda é ajudando ela a pegar parte desse valor que ela pode gastar e transformar isso num projeto empreendedor. Por exemplo, ela pode pegar aqui algum dinheiro e comprar leite moça, comprar chocolate e fazer brigadeiros, vendendo na escola, vendendo no condomínio, na saída da igreja, para que essa criança entenda que quando ela investe parte do seu recurso
num projeto empreendedor, isso retorna num volume muito maior para ela. A quarta forma é orientá-la a conversar com seus familiares mais chegados, com seus avós, seus tios, que normalmente costumam presentear esta criança, para que ao invés deles comprarem, né, um brinquedo, uma roupa, alguma coisa para eles, que eles então entreguem o dinheiro para essa criança. Dessa forma, ela vai ter mais recursos ainda para os seus projetos. Agora, é importante que esse recurso que ela receba também entre aqui na mesma divisão, ou seja, que ela tire uma parte também para honrar ao Senhor através do dízimo e da oferta, tire uma parte que ela possa gastar e uma parte também para os seus investimentos, para os seus projetos de mais longo prazo. A quinta e última forma de estimular essa criança a gerar mais renda é separando pequenos trabalhos domésticos para que ela realize e seja então remunerada por isso. É claro que toda criança deve, desde cedo, ser estimulada a participar da organização e da limpeza da casa. Mas você pode também estimular ainda mais essa criança separando outras atividades e remunerá-la por isso. Não há nada de errado com isso e você vai realmente ajudá-la muito a ter essa ideia de que através do seu próprio trabalho ela pode então gerar renda que vai potencializar o seu planejamento financeiro. Então é isso. Espero realmente, sinceramente, ter contribuído para a promoção. A promoção. Sim, a promoção do não sei o que lá. Ai. Depois, não, milhões de anos depois. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido realmente muito útil no processo de levar educação financeira aos seus filhos. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.